Muito bom dia. Ótima vida para você hoje. Estamos começando aí mais um dia, quarta-feira. Estamos iniciando o nosso dia. Tava aqui deitadinha, quietinha. E aí eu pensando, no fuzilar, eu vou ficar quietinha, né? Mas eu vim falar com vocês hoje. Na verdade, não tem nenhum tema específico aí determinado. Porque hoje é aquele dia que a gente está aqui disponível, né? Mas a gente tem várias experiências, a gente tem vivido várias coisas, né? Quando eu falar a gente, sou eu, tá, gente? Essa pessoa que vos fala. E aí, como estamos? Já começamos aqui no louvor, na adoração, porque eu acho que é a base de tudo, né? Na minha Bíblia. A nossa base, a nossa regra de fé e prática, ela é sem dúvida aí a Bíblia, né? O Senhor, Ele é a nossa base, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro presente na hora da angústia, e o nosso socorro presente todos os dias, né? E assim, eu tenho nesse tempo vivido algumas experiências com Deus muito marcantes. Vou baixar aqui um pouquinho. Algumas experiências com Deus, assim, fora da curva, sabe? E é bom vir aqui relatar, é bom vir aqui testemunhar, né? Eu começo meu dia assim, como eu disse para vocês, orando, agradecendo ao Senhor, consagrando ao Senhor esse dia, né? Agradecendo a Ele por mais um dia, agradecendo a Ele pela fidelidade, pelo cuidado que Ele tem, né? Agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Então, pelo que você é grato, pelo que você é grata hoje, né? E a gente começa por aí, pelo que nós somos gratos. Deixa eu ver se a luz melhora. Acho que minha claridade aqui não está me ajudando muito. Mas enfim, daqui a pouco o sol sai e aí nós vamos aproveitar aí essa claridade do sol. Mas vamos iniciar o nosso dia e eu quero fazer uma pergunta para você. Pelo que você é grato, grata hoje, né? A Bíblia fala que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. E o que te dá esperança hoje? O que traz essa esperança para você, né? Pelo que você é grato. Quando a gente começa a pensar nas coisas pelas quais nós somos gratos, né? A nossa energia muda, o nosso ânimo muda, o nosso humor muda. A gratidão, ela tem esse poder de fazer com que a gente perceba que existem mais coisas na vida positivas do que negativas, que existem mais motivos pelos quais nós devemos agradecer do que nós devemos reclamar. E ontem eu estava assistindo um vídeo sobre isso, da Márcia Sensitiva, acho que esse é o nome dela, não sei se é o nome real dela, mas é assim que ela é conhecida na internet. Eu gosto muito do jeitão dela, né, de falar. Nem tudo eu concordo, obviamente, mas eu gosto do jeito dela de se expressar. E ela tá num podcast ali com algumas mulheres, eu tava assistindo esse vídeo, não consegui assistir ele tudo, mas ela fala assim, olha, se hoje eu te desse R$1 milhão, se hoje eu acordar e falar assim, vou te dar R$1 milhão, o que você faria com R$1 milhão? Pensa aí, o que você faria hoje com R$1 milhão? Então, ela falando ali no podcast e eu pensando, cara, eu com R$1 milhão, se hoje eu tiver R$1 milhão, mano, eu vou fazer um investimento, né? A primeira coisa que vem à minha mente eu vou investir naquilo que eu acredito. Então já vem várias necessidades, né, do investimento. E ela falou, e como que você acordaria com R$1 milhão na sua conta? Eu pensando, né, ela no podcast, eu pensando, como que eu acordaria? Pensa aí. Como que você acordaria com R$1 milhão na sua conta? Né? Você acordaria triste? Você acordaria reclamando que tem boletos para pagar? Você acordaria de mau humor? Você acordaria como? Né? E ali todo mundo respondendo, nossa, não, eu acordaria de bom humor, eu acordaria feliz e tal. E eu iria, onde que eu vou investir o dinheiro? Iria acordar empolgado, né? As mulheres respondendo.
Ela falou, com 1 milhão você já agiria assim? Sim, tal. Eu também, gente. Eu com 1 milhão, nossa, bora, vamos lá, vamos comprar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos investir. Preciso disso, né? Porque o dinheiro, ele é a solução para os problemas imediatistas que a gente tem, não é mesmo? Eu acordaria lá, empolgada e tal. E ela falou, e com 10 milhões de reais, como que você acordaria? Você acordaria 10 milhões, com 10 milhões na sua conta, né? Como que seria o seu humor? E todo mundo, nó, tal. Meu humor seria isso, com 10 milhões, cara, gente, com 10 milhões eu já nem sei o que eu faria, né? Então, assim, todos os meus investimentos seria para 1 milhão, né? Todos os projetos que eu tenho na minha mente, mas com 10 milhões eu teria que sentar e estudar, né? O que eu faria com esse dinheiro? Porque é muito dinheiro, para mim, pelo menos é. E aí, mas eu acordaria também de bom humor, super empolgada, alegre e tal, festiva. E aí ela colocou um condicionamento que eu quero trazer aqui pra gente. Suponhamos que você vai ter 10 milhões na sua conta. Vou depositar agora para você 10 milhões, mas amanhã você não acorda. O que você prefere? Os 10 milhões na sua conta agora ou não acordar amanhã? E aí na hora que ela jogou essa fala lá no podcast, todo mundo, nossa, eu prefiro acordar amanhã, eu abro mão dos 10 milhões. Então, se você prefere acordar amanhã, se acordar para você é importante, por que você reclama? Por que você murmura? E ela foi falando ali, gente, bora aproveitar a vida, a gente tem a oportunidade agora. E é sobre isso que eu acredito, né? É isso que eu, pelo menos, tenho aprendido pra mim. Por quê, gente? Porque eu fui uma pessoa por muitos anos negativa, de acordar murmurando, de repetir hábitos negativos. Então hoje eu tento ao máximo. Não quer dizer que isso é uma máxima todos os dias, tá? Porque todos os dias eu tô treinando, eu tô trabalhando, eu tô exercitando essa ferramenta. Deus, eu sou grata. Sou grata pelo sol, sou grata pelo céu. O sol tá nascendo de manhã. Tava lindo, o céu tava todo laranjado, né? Mais cedo. Agora ele já tá claro, mas o sol ainda não veio. Mas eu sou grata, gente. Sou grata por tudo que Deus tem feito na minha vida. Sou grata por esse tempo, sabe? Eu sou grata porque Deus tem investido muito na minha vida. Muito, muito mesmo. O maior investimento que Ele tem feito é nesses tempos, assim, que eu posso me conhecer. O maior investimento de todos os tempos na minha vida, assim, de todas as fases que eu já vivi até hoje, tem sido essa fase onde eu posso me conhecer, onde eu posso entender quem eu sou, onde eu posso entender, sabe, de fato, o que eu quero para minha vida e onde eu posso determinar, olha, eu quero isso, eu não quero aquilo. Ontem eu passei por um momento, para vocês verem, né, mesmo com todos esses exercícios, é óbvio que a gente vai ser atacado, é óbvio que a gente vai passar por situações na nossa vida desafiadoras. Tá? Eu não tô falando aqui pra você se eu sou a vibe positiva. Tudo bem, vamos pensar positivo. Não, não é isso. Pensar positivo é agir de forma proposital. É direcionar sua mente para aquilo que você quer que ela exercite. Pensar positivo é você acreditar na Bíblia como sendo a verdade. E na Bíblia fala, gente, que Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem acerca de nós, acerca do nosso respeito. São pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E também nos fala, Paulo vai nos ensinar em que a gente tem que pensar, né? Filipenses, se eu não me engano, Filipenses 4, vai falar ali o que você tem que pensar, né? Seja o seu pensamento puro, agradável a Deus, olhar para as coisas do alto, né? Pensar nas coisas do alto, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que tem virtude. Se algum louvor há, se algum louvor existe, ou seja, se é bom, se é puro, se é agradável, se é perfeito, se traz boa fama, se traz coisas boas para você, seja isso que você tem que pensar, é isso que tem que ocupar a nossa mente. Só que isso é um exercício constante, isso é um exercício diário, né? E ontem, no final do dia, eu tive uma crise, né? E eu entendi isso como uma crise ali, uma crise não, um início de crise, de ansiedade, de muito ataque na minha mente. E aí eu percebi a minha agitação, comecei a ficar um pouco agitada para lá e para cá, falei, pera, calma, né? Vamos lá. E aí eu regressei
pro meu esconderijo. E ali eu comecei a adorar e eu falei, Senhor, eu vou te adorar, porque independente de qualquer coisa, o Senhor está acima de tudo. O Senhor está acima das minhas necessidades, o Senhor está acima das minhas falhas. O Senhor me escolheu, né? Eu comecei a adorar e eu falei, Senhor, eu quero te dizer que eu te amo. Eu quero te dizer que eu me importo com teu coração. E eu fui adorando ao Senhor. E eu fui orando e eu fui declarando a palavra. E eu fui declarando o meu amor por Ele. Porque mesmo meu amor sendo tão falho, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Ele. Ele é tudo em todas as coisas, a todo tempo, em todos os lugares. E eu fui ali me derramando e fui falando com Deus. Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não tenho motivos para reclamar, eu não tenho motivos para lamuriar. Eu fui declarando meu amor e eu fui orando, né? Orando em espírito, que a gente fala, que é a oração realmente do espírito. E eu fui orando ali, eu fui adorando e foi um momento assim. E à medida que eu orava, e é essa experiência que eu quero contar, não tinha nada planejado, tá? Mas aqui é assim, flui. À medida que eu orava, eu abria a boca. É como se estivesse saindo um cansaço de dentro de mim, né? E eu bocejando ali o tempo todo. E eu não tava nem com sono. Mas porque eu comecei a orar, eu comecei a me fortalecer o meu espírito. Esse cansaço, essa opressão, essa paralisia que vem, né, esses ataques espirituais, ataques na mente que vem, eles foram saindo, porque eles têm que sair. Porque a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que aonde o Senhor está, até a tristeza salta de alegria. Eu não tenho motivo para estar triste. Eu não tenho motivo para estar depressiva, angustiada. Eu não tenho motivo para estar abatida. Porque Deus, Ele é tão bom. Ele é tão fiel. Deus, Ele tem feito tantas coisas na minha vida que não tem esse tempo nem esse espaço para reclamar, para lamuriar. Só que ao longo dos dias eu preciso manter essa energia. Ao longo dos dias eu preciso manter essa chama acesa. Ao longo dos dias eu preciso manter esse exercício. E às vezes a gente se distrai. Às vezes eu me distraio fazendo uma coisa ou outra, né? Fazendo aqui, liberando os materiais. Porque eu preciso estar concentrada, porque eu preciso me esforçar ali para entender. Só que isso é uma construção e ao longo do dia eu preciso lembrar, sabe? Eu preciso trazer a minha mente cativa à obediência de Cristo. Por quê? Porque eu preciso entender como Cristo pensa. Ele é o meu padrão, gente. Jesus, Ele é o padrão, né? Então, assim, isso está muito forte. Não tem como eu falar de outra coisa aqui para vocês, senão do que eu estou vivendo. Porque senão não é realidade. Se eu trazer uma retórica aqui linda, maravilhosa, daquilo que eu não estou vivendo, é só mais uma retórica. Não vai fazer diferença. Faz a diferença porque é o que eu estou vivendo, a minha experiência. E naquele momento ali de oração, naquele momento de busca, de adoração, eu fui me sentindo mais forte, mais fortalecida, né? A palavra do Senhor também nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele é a nossa força. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que vem em nosso socorro, em nosso refúgio. Então a gente precisa se fortalecer. A gente precisa, sabe, adorar. A gente precisa entronizar o nome do Senhor. A gente precisa bendizer o nome dele. Nós precisamos sim estar nesse lugar de comunhão contínua com Deus, com o Espírito Santo. Nós precisamos, assim, nos fortalecer, fortalecer o nosso espírito. Porque os dias são maus. Não vai mudar, gente. Não vai mudar, né? Jesus está à porta. Nós precisamos nos alinhar com a presença de Deus. Nós precisamos nos alinhar com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu não sei por que você está passando nesse dia. Hoje é quarta-feira, são 6:10 para 7 da manhã, né? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, né? Eu não sei o que você está aí sentindo, mas eu quero te convidar nesse momento, né? Estava aqui colocando louvor, mas eu quero te convidar nesse momento a adorar o Senhor comigo. Nossa, estava escuro para mim aqui, agora melhorou. Adorar Ele, a convidá-lo para vir, para tomar o lugar dele, para fazer a vontade dele, né?
Eu não sei que é pelo que você está passando, eu não sei se você está angustiado, né? Se você está oprimido, mas convide a presença de Deus. Convide a presença dele para o seu lar, para o seu escritório, para o seu carro, ou para a sua vida. Porque é isso que vai fazer a diferença. O que faz a diferença nos dias de hoje é que Deus está presente. Aonde Ele está, até a tristeza salta de alegria. Aonde Ele chega, tudo fica diferente, né? Então, hoje escolha o Senhor. Hoje eu escolho a presença de Deus. E é assim que eu começo meu dia. Então eu vou compartilhar com vocês como eu começo meu dia. Eu começo meu dia sim, adorando, dizendo sim, Senhor, eu só quero a Tua presença. Só a Tua presença é suficiente para tudo na minha vida. Eu não preciso de mais nada. Se o Senhor estiver, eu tenho tudo. Oh Jesus, como nós precisamos entender isso. Que é a Tua graça que nos basta. Que é o Teu amor que nos sustenta. Deus, vem em nosso socorro nesse dia. Que sejamos gratos, Senhor. Ajuda-nos a começar o nosso dia com gratidão, com leveza, Deus. E ajuda-nos a permanecer nessa leveza. A continuando, crendo e confiando que o Senhor está, que a Tua presença é real. Ajuda-nos, Senhor, a continuar permanecendo em Ti. Permanecendo, Pai, nessa energia de vida que vem logo ao amanhecer. Pai, Tu és simples. Abba, Tu és simples. Vem encher este lugar com a Tua presença. Vem encher este lugar, Senhor, com o Teu amor. Este lugar chamado Fernanda. Este lugar chamado Maria, João, Pedro, Lucas. Este lugar chamado nós. Porque, Senhor, nós buscamos em tantas coisas, em tantos lugares, em tantos conteúdos. Nós batemos em tantas portas achando que as necessidades precisam ser supridas com milhões, como eu comecei dizendo, né, Senhor? Essa manhã, se tivéssemos 1 milhão, como acordaríamos? Se tivesse 1 milhão na conta para pagar todas as contas, todas as despesas, fazer as viagens, comprar o carro, a casa, como é que acordaríamos hoje? Mas muito mais que 1 milhão, nós temos a Tua presença, que não tem preço, que não se compara a dinheiro, a recursos. E a Tua presença é o suficiente, Deus. Porque se não fosse a Tua presença nas nossas vidas, nós nem acordaríamos. Se não fosse o Teu amor doado ali naquela cruz em prol das nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Oh Jesus, não quero Te pedir nada. Só quero levantar a minha voz e bendizer o Teu nome, Pai. E Te dizer que a Tua graça é o suficiente. Graça significa favor imerecido, e é a Tua graça que me basta, Senhor. A Tua graça é suficiente para nos alcançar, Senhor. A Tua graça é suficiente, Deus, para nos fortalecer, para nos equipar, Senhor. Oh, Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a priorizar a Tua presença, a priorizar, Senhor, a entronizar o Teu nome nas nossas vidas. Seja o principal, Jesus. Seja o principal nas nossas vidas, para que possamos, ó Deus, começar os nossos dias da maneira assertiva, Pai, da maneira certa. Deus, se queremos ter um dia produtivo, se queremos ter um dia de sucesso, se queremos ter um dia, Pai, de virtudes, um dia, Senhor, em que vidas serão alcançadas, um dia sim que teremos recurso, um dia que teremos êxito, nós precisamos entender que nós precisamos começar com o principal. Se o Senhor não estiver, eu não quero. Se o Senhor não for comigo, eu não irei, Deus. Se o Senhor, Pai, não estiver nesse dia, eu não tenho por que vivê-lo. Porque, assim como Davi, nós já falamos essa semana aqui, o Senhor tem os nossos dias escritos no livro da vida. E eu quero viver, Senhor, o dia que o Senhor escreveu para mim. Oh, Jesus, venha habitar. Gente, quando nós convidamos Deus para habitar nas nossas vidas, para habitar no nosso dia a dia, é diferente. Cara, eu não estou falando aqui de uma religião, eu não estou falando aqui de uma igreja, eu nem frequento uma placa, eu nem frequento uma congregação para te dizer, procure a congregação A,
Procura a congregação B, que é melhor. Não, eu estou te falando de Jesus, eu estou te falando desse amor principal, desse amor que nos fortalece. Eu estou falando de um Deus que entregou o Filho dele para morrer no meu e no seu lugar. E é esse Deus que nos chama hoje para quê? Para viver com Ele o dia de hoje. Gente, você não sabe se você vai estar vivo daqui a alguns segundos. Você não sabe se você vai chegar ao fim desse dia. Então, por que não começar o dia da maneira certa? Por que não começar o dia com Ele? Por que não começar o dia entronizando Ele e dizendo, olha, é a tua graça que me basta. Senhor, a tua graça me basta. Quando Paulo diz isso, né? Quando Jesus diz isso ali para Paulo, no momento que ele está angustiado, filho, a minha graça te basta, significa, cara, você não precisa de mais nada. O que você precisa é da minha presença. E às vezes o que você precisa hoje é dessa presença de Deus. Eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo, da presença de Deus na sua vida. Porque se Ele não estiver, tudo que você tem é acessório. Se Ele não estiver, todo o resto não faz sentido. Porque se fizesse sentido para você, você não estaria angustiado, você não estaria triste, você não estaria deprimido. Ah, Fernanda, mas eu estou triste porque eu tenho contas para pagar. Ah, Fernanda, eu estou triste porque eu tenho despesas. Ah, Fernanda, eu estou triste porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não tem nada a ver com Deus, cara. O vazio que você sente é do tamanho de Deus. O vazio que você sente na sua alma não é preenchido com drogas, com bebidas, com mulheres, com homens. Não é preenchido com roupas. Não é preenchido aí com relacionamentos. Não é preenchido com coisas. Ah, se eu pagar a conta eu vou ficar mais feliz. Tá, e depois da conta? Vamos supor que você pague as contas hoje. Vamos supor que hoje você não tenha mais nenhum boleto para pagar, não tenha mais nenhuma necessidade. Ainda assim, eu quero te dizer e te afirmar que esse vazio estará aí. Que esse vazio estará dentro de você. Porque o vazio que você tem é do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher. Por muitos anos da minha vida, eu busquei fazer coisas para ser aprovada. E hoje eu não faço mais nada que não esteja alinhado com o que Deus tem para mim fazer. Por isso eu tenho o hábito, e eu vou desenvolvê-lo cada vez mais, de perguntar a Deus, o que o Senhor quer para esse dia? Quem o Senhor quer que eu impacte? Quem o Senhor quer trazer na minha vida? Ou aonde o Senhor quer me levar? Eu estou disponível, há espaço em mim para que o Senhor faça a tua vontade. E quando eu faço isso, acredite, Ele vem. Quando eu dou esse espaço para Deus agir, porque, gente, Deus não invade lugar nenhum, entenda isso. Deus não invade espaço nenhum. Deus não invade vida nenhuma. Ele é o mais interessado em que a gente vence, porque a palavra diz, eu é que sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Cara, você pode pensar que Deus não te ama, você pode pensar que a sua vida é uma merda, você pode pensar o que você quiser, você pode pensar inclusive que Deus não existe, até porque Ele não existe, Ele é. Quem é não precisa existir para ser, é simplesmente é. O dia que eu entendi isso, e eu entendi isso não como uma informação, mas eu entendi isso no meu espírito, eu falei, uau, caramba, que porra! Que Deus é esse fora da curva? Os palavrões, se você não gosta, ok, tudo bem, eu também não gosto, mas é uma forma de expressar, de falar assim, Deus, você é foda, velho. Você é fora da curva, você é demais. Por quê? Porque não precisa não precisa se enquadrar dentro de algo para você existir. O problema é que muitas das vezes eu, Fernanda, falando de mim, quis enquadrar, olha que a música que entrou, gente, quis enquadrar Deus ali numa caixinha, numa religião, num protótipo. Não, Deus veio quebrar toda a minha estrutura para falar, cara, eu sou. Gente, houve tempos que eu estava lá no meio de pessoas, fazendo coisas que talvez para um comportamento cristão não são aceitáveis. E tudo bem, tá? Não tô aqui me justificando, nem justificando os meus atos, porque quem me justifica é o Senhor. E teve momentos sim que eu estava lá do outro lado,
fazendo e cantando coisas que talvez não te agrade e que talvez você não entenda. E eu não tenho problema com isso, porque a minha vida ela é reportada o tempo todo para quem me criou, para quem me idealizou. E quem me criou, quem me fez, me conhece, conhece meu interior, sabe aonde eu sou falha, sabe aonde eu estou crescendo, sabe aonde eu preciso mudar. Mas esse Deus, cara, é tão fora da curva. Eu ia falar que ele é foda, e ele é tão foda. Eu falo, Deus só é foda, fodástico. Porque não tem cabimento um Deus desse. Que Deus é esse que me ama, que Deus é esse que no meio da vala, no meio do lixo que eu me encontrava, ele esteve comigo. Né? Eu lembro de dias que eu sentei à beira do caminho e que eu quis desistir. Cara, quem tá falando com vocês é uma pessoa assim, que foi uma tentante por muitos anos. E eu defendia assim, que todo mundo falava, não, você tem que conseguir. Eu falava, não, cara, eu tô tentando. Eu continuei continuando. Então eu sou uma exímia tentadora. Eu sou uma pessoa que tenta. Só que Deus não me chamou para tentar, Ele me chamou para ser, Ele me chamou para vencer. Né? Ele me chamou para conquistar, Ele me chamou, meu nome é ousada para conquistar a paz. Ele me chamou sim para viver em paz, mas com Ele. Porque a paz que excede todo o entendimento é isso que tem que ocupar o meu ser. Então eu sou uma pessoa que estive sim à beira do caminho. Eu sentei, houve um tempo na minha vida e eu literalmente sentei. Eu lembro que eu estava em um parque fazendo exercícios e eu estava muito puta naquele dia. Essa é a expressão que eu vou falar. Estava muito irritada, estava muito chateada com Deus, com a minha vida, com o universo, com o que você quiser chamar. E eu estava ali revoltada, e eu caminhando, e eu corria, e eu, à medida que eu estava correndo ali, precisando voltar a caminhar, a correr, mas à medida que eu estava correndo naquele parque, as lágrimas se misturavam com o suor, e eu falava, Deus, você não está vendo? Você não tá vendo que minha vida tá uma merda? Você não tá vendo que eu tô todo esse lixo aqui? Você não tá vendo que tá doendo? Né? Os confrontos, os embates. Deus, você não está vendo que tá doendo? Como se Deus fosse cego. Mas eu tava dizendo pra Ele, cara, tá doendo. Eu não tô aguentando esse processo. Eu quero desistir, eu não quero mais continuar. Eu não quero mais permanecer, eu não quero mais avançar porque tá doendo. Deus, tá doendo, tá difícil. E quantas vezes ali naquele parque, caminhando, eu gritava por dentro, e às vezes por fora também, e foda-se pra quem estivesse me vendo, foda-se pra quem estivesse pensando qualquer coisa acerca de mim. Aí eu gritava, e eu falava, tá doendo, eu não tô suportando essa dor, sabe? E eu estava realmente num estágio que eu falava, não vou conseguir passar. Tá difícil passar. Porque eu cultivei a dor por muitos anos. Eu cultivei a ferida por muitos anos. E quando tocou na ferida, quando veio o embate, quando veio o confronto, quando veio ali a dificuldade, quando veio ali o confronto mesmo, para que eu saísse daquele mimimi, para que eu saísse daquele lugar onde eu me revirava no lixo, onde eu me revirava na dor, na lama, na tristeza, na depressão, na angústia, mas não saía. Quando veio esse confronto de ou você sai ou você vai morrer aí, você está doente, você está minando a vida que Deus te deu. Então eu tive esse confronto, foi frontal e não foi fácil, não foi gostoso de ouvir. E ali naquele parque, eu gritava e eu falava, cara, tá doendo, que merda que é essa? Que processo que é isso? O senhor quer me matar, Deus? O senhor tá querendo me matar? Que droga que é essa? Que merda desse processo? Sabe qual é o problema, você, crente? Vou falar com os crentes aqui. Crente é aquele que crê, tá? O problema é que às vezes você quer xingar. O problema é que às vezes você quer colocar todo o lixo que está dentro de você para fora e você não tem coragem, porque você acha que Deus é um Deus covarde. E Ele é tão covarde, o seu Deus, né? Que se você xingar, Ele vai te punir. E às vezes Deus está te espremendo, cara. Tá ali espremendo todo o pulso para que você coloque todo o lixo para fora. E aí você fica com medo.
Olha a música que tá tocando, né? Sou teu filho, Deus fala, olha, eu que te gerei. Um Deus que conhece seu interior, cara, não vai saber o que você pensa, não vai saber o pulso que tá aí dentro. Eu lembro que nesses momentos de confronto, de embate, tava doendo demais. Tava doendo e eu gritava por socorro. E eu falava, você não tá vendo, Deus, que tá doendo? Você não tá vendo? E eu, gente, dentro de mim, assim, era uma dor insuportável. Era uma dor gigantesca da minha alma. E eu lembro, né, deu naquele parque, eu lembro que eu dei algumas voltas correndo no parque, eu suando, aquele sol de Fortaleza insuportável, aquele calor, e eu num horário que não era pra estar ali, né? Porque era pra mim estar ali cedo, não o horário do sol. E eu lembro que eu angustiada naquele sol infernal, naquele calor infernal, só eu naquele parque. E eu dei algumas voltas no parque e aí eu sentei à beira do caminho. E quando eu me sentei na beira do caminho ali do parque, em meio à poeira, em meio à terra, e em meio às lágrimas, eu falei, eu vou desistir, Deus. Quer saber? Eu vou desistir. E eu quis desistir, eu quis parar. Eu quis retroceder. Eu quis deixar tudo. Não era só vir embora, não era só abrir mão de estar em Fortaleza. Porque estar em Fortaleza foi um tempo de um propósito para me entender que eu precisava de 6 meses para ser curado, para ser transformado. Então, eu falei, eu vou desistir, Senhor. Eu vou desistir porque eu não aguento mais. Eu vou desistir porque o processo está difícil, porque eu acho que isso não é amor. E ali eu descobri que eu não conhecia um Deus que realmente me ama. Na verdade, eu não conhecia Deus, gente. Eu fiquei 20 anos dentro de uma congregação. Outros 9 achando que eu estava conhecendo Deus e cumprindo o propósito. E Deus falando, filha, você não me conhece. Porque o mesmo amor, gente, que nos alcança, que nos abraça, que cuida de nós, que se entregou por nós na cruz, é o mesmo amor que nos confronta, que nos corrige. Porque Deus nos corrige com o intuito de nos fazer crescer, de nos fazer sermos transformados de dentro para fora, da gente ser curado, né? E ali eu quis desistir. Eu lembro desse dia que eu sentei na beira do caminho, num horário improvável, impossível, e eu falei, Deus, eu não aguento mais. Tá doendo muito. E o processo estava doendo. E me vem lágrimas dos olhos, não porque eu tenho essa dor, pelo contrário. Hoje eu não sinto nada, mas eu me emociono porque eu consegui passar por esse processo. Eu consegui passar por outro lado. E eu consegui vencer dias que eu achei que eu não fosse vencer. Dias em que a dor era maior, gente. Dias em que o pulso era maior. E eu xingava Deus, sabe? Eu falava, cara, desce aqui, se você é Deus mesmo, vem cá, vamos sair na porrada, cara. Porque tá doendo demais. Porque eu tô num lugar que... E eu me vitimizava, tá? Ah, eu não pedi pra estar aqui, cacete. Eu não pedi pra ser assim, eu não pedi pra nascer, né? Talvez você tenha dito isso, eu não pedi pra nascer, né? E doía, cara. Foi um momento de muita dor. Foi um momento de muita angústia na minha vida. Foi um momento de muita tristeza na minha alma. Foi um momento de muito embate, sabe? Foi um momento de amassar, assim. Eu me sentia Deus me amassando, me quebrando. Aquele momento que Ele te tira tudo. Sabe esse tudo que você acha que você tem? Existe uma fase na nossa vida que Deus nos tira tudo. Toda essa base. O que era a sua base? Talvez sua base era sua mãe. Talvez sua base era seu pai. Talvez sua base era o seu carro, a sua casa. Talvez sua base era a sua família. E há momentos que Deus nos tira essa estrutura. Talvez através de um luto, talvez através de uma perda financeira. Eu não sei. Mas o meu tudo, antes era a minha base. Eu falava, cara, minha base era minha vó, Deus. Eu lembro de tempos que eu falava, Senhor, tira tudo. Mas quando eu for levar minha avó, me prepara. Porque minha avó me criou, gente. Eu cresci com a minha avó, né? Mãe trabalhou a vida inteira, meu pai também. Sempre muito honestos. Então minha avó que me criou, minhas tias que me criaram.
Então, assim, meu apego à minha avó era a minha base, né? E Deus levou ela. E aí logo em seguida minha mãe adoeceu e minha mãe é minha base, era minha base. E eu falava, Deus, não tira minha mãe de mim, porque ela era minha base, o meu tudo. E quando eu saio de fato do seio familiar, né? Quando eu passo 6 meses ali em Fortaleza, Deus me tirou, não a minha mãe, graças a Deus minha mãe tá viva, tá aí. Mas Deus estava tirando tudo aquilo que era base, tudo aquilo que era falível, porque a morte ela chega para todo mundo. Chega para mim, assim um dia vai chegar para você, para mim. Então pode ser sim que minha mãe não venha estar comigo nos próximos anos. Eu não sei o que Deus tem para ela. Não sei o dia de amanhã, né? Só que tudo que era base, tudo aquilo que era removível, Deus foi tirando da minha vida. Deus foi tirando tudo que era bengala, entenda, gente, não que pessoas sejam bengalas, mas quando a sua fé, a sua base, a sua vida está apoiada em coisas, em pessoas, Deus vai remover para que você entenda que somente nele você consegue ter essa estrutura. E eu lembro que ali à beira do caminho, sentada entre a árvore, a poeira, a grama, naquele parque que não tinha ninguém, um calor infernal, o suor escorrendo, as lágrimas se misturando com o suor, eu sentei e eu falei, Senhor, eu estou sentada. E a partir de agora, eu estou sentada. Eu falei, se você não vir, eu não vou. E eu quero desistir. E eu quis desistir, gente. Eu falei, eu quero ir embora. Eu quero voltar para minha vida de antes. Olha que lerda, que retardada, mas enfim. E eu falei, eu não quero mais continuar, eu não quero mais, tá doendo, tá difícil. Porque é muito difícil você se encontrar com você de verdade, tá? Você não é o que você acha que você é. Você, de fato, quando se encontrar com você mesmo, você vai ver o quão podre você é. O quão lixo você é, o quão deplorável você é. Você de verdade, você sem máscara. Porque era como eu estava me sentindo nua. Eu estava sem argumentos, sem máscara, sem absolutamente nada, sem nenhum artefato, sem nenhum acessório. Foi um lugar onde eu estava nua. As minhas vergonhas estavam todas expostas, não tinha o que mais esconder. E aí eu fiquei na beira do caminho, sentada ali naquele dia, naquela manhã, um calor absurdo. E eu falava com Deus, e eu chorava, e eu xingava, e eu esperneava, e eu falava, cara, você não tá vendo que tá doendo? Você não tá vendo a desgraça que eu me encontro? Pra que você tá me dando a conhecer da desgraça que eu me encontro se você não vai fazer nada? E sim, gente, eu fui ousada pra criticar Deus, pra questionar Deus, pra interrogar Deus, sabe? Eu queria pegar Deus pelo colarinho, falar, pô, cara, qual é o seu problema? E o legal, eu tô rindo porque graças a Deus eu tô curada. Porque o legal disso tudo é que Deus às vezes espera não, Deus tem o controle de tudo, né? Eu tô falando isso parafraseando Deus. Que você chega nesse limite, que você chega nesse ápice. Porque eu precisava colocar pra fora o que tava dentro, que eu nunca tive coragem de colocar. Que eu nunca tive coragem, porque a minha relação com Deus era uma relação rasa. E eu tô caminhando pra profundidade. Não pense que eu sou lá essa Coca-Cola toda, porque eu não sou, tá? Eu tô num nível. Não tô aonde eu estava, mas também não tô onde eu gostaria de estar. Mas eu tô caminhando. E nessa relação rala ali, eu achava que eu falava tudo com Deus, que eu era super franca, super aberta. Mas nesse dia que eu xinguei, sabe? Xinguei palavrão, falei, puta que pariu, Deus, qual é o seu problema, porra? Você não tá vendo o que eu tô sentindo? Você não tá vendo que tá doendo? E aí eu fui xingando, eu fui colocando tudo que tava aqui dentro. Tá doendo, tá isso, tá aquilo, é injusto. Tô me sentindo injustiçada e tal, e eu fui colocando. Eu sou assim, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, e eu fui falando. Eu fui vomitando a minha alma, sabe? Tudo que tava preso ali dentro.
E eu fui colocando para fora todo o lixo. E era como se Deus me apertasse. Sabe quando você vai espremer um pus, que você tem que apertar para aquele pus sair? Se você não sabe disso, você acha nojento, uma espinha no seu rosto, porque eu já espremi várias, por isso que meu rosto é todo manchado. Estamos aqui de fios para melhorar a lata, mas preciso de um tratamento nessa face linda que Deus fez. Mas muito é minha culpa, porque quando tem uma espinha, você vai lá e espreme. Tem que espremer para sair o pus. Enquanto você não espreme, o pus não sai, a dor não passa. Entendeu? Então vamos lá. Eu precisava ser espremida para aquele pus sair. Tava podre, gente. O pus, ele tem um cheiro de podre. É nojento, mas entenda o que eu tô te falando. Essa podridão tá dentro de você, que não foi curado. Eu tô falando aqui para quem não tá curado. Se você está, você não tem nem por que tá aqui, nem por que tá assistindo isso. Vai criar um conteúdo, vai fazer alguma coisa, vai impactar alguma vida. Porque eu tô falando aqui para pessoas que estão doentes assim como eu estava. Para pessoas que estão feridas, enclausuradas assim como eu estava. Então eu estava nesse lugar deplorável. E estava doendo dentro da minha alma. E eu falava, Deus, estou me sentindo injustiçada. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ser rejeitada. Olha o que a rejeição me fez. E eu cheio de mimimi, cheio de dedo, cheio de não me toque. E à medida que eu era confrontada, doía. Doía no meu ego. Orgulhosa eu. Prepotente eu. Sabe? Dada aos ciúmes. E eu falando, cara, eu sou todo esse lixo, eu sou tudo isso, pra que você me trouxe aqui? Mas eu não entendia que Deus estava me mostrando quem eu era. Fernanda, você tá se conhecendo aí, cara. Está diante de você, por isso que eu estou escrevendo. Preciso ser mais diligente nessa escrita, que o seu maior inimigo é você mesmo. Você que se sabota, você que se maltrata, é você que não se cuida, é você que não se ama. Você é o seu maior inimigo. E aí eu tô falando pra mim. Se identifique se quiser, ok? Mas eu estava ali, eu estava nua. E quando você tá nu, cara, diante do cara que te fez, que conhece o seu interior, porque Deus não tem problema com a nossa miserabilidade, Deus não tem problema com as nossas mazelas, Deus não tem problema com o nosso ser, Deus não tem problema com a gente ser humano, com a gente ser falho, com o nosso pecado. Ele não tem problema. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então Deus, ele não tem problema. Só ver que o tempo. Com o nosso pecado. Deus tem problema nenhum com a gente ser a gente. Ele conhece, ele nos fez o nosso interior. Ele fez cada detalhe do nosso ser. Tudo que passa aqui dentro, por fora, foi Deus que fez, com cada característica, com cada detalhe. Então ele não tem problema. Quem tem problema com a nossa humanidade, com as nossas fraquezas, somos nós. Eu é que tinha problema comigo. Era eu que não me aceitava, era eu que não me amava, era eu que me sabotava, era eu que me mantia presa, cativa num lugar de dor. Porque quantas curas interiores, quantas ministrações de cura, de perdão, e eu insistia em voltar para o lixo. Por quê? Porque eu não tinha estrutura, porque eu não tive o embate suficiente para vir e abalar a estrutura interna que eu mesma criei. A estrutura interna que eu mesma construí com as minhas próprias mãos, com as mazelas ao longo dos anos. Por que eu gosto de lembrar desse parque? Porque nesse parque tinha uma torre. E nessa torre, eu tenho uma foto, depois vou deixar liberada aí pra vocês. E nessa torre, ela tá... Eu tô sentada e eu tirei uma foto assim, pra me lembrar que eu criei torres dentro de mim. Torres que são falíveis. Sabe a Torre de Babel? Era exatamente a minha torre. Não era de Babel, era a Torre de Fernanda. Torre das desculpas. Torre das mazelas, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não vou avançar porque não me validaram, e mimimi pra cá, e mimimi pra lá, né? Não é que não seja verdade, mas e daí? Até quando essa verdade? Se a verdade que liberta, que é a palavra do Senhor, a Bíblia fala, a verdade nos liberta. Então aonde que está essa liberdade? Aonde que está essa cura?
Será que eu estou vivendo de fato essa palavra que liberta? Eu estou aplicando ela na minha vida? Porque eu não apliquei, gente, ao longo dos 20 e poucos anos atrás, que eu passei dentro do evangelho, que eu passei dentro do cristianismo. Ah, é culpa do líder, é culpa do pastor, é culpa do apóstolo? Não, é culpa da Fernanda. A Fernanda que estava ali sendo ministrada todos os dias, a Fernanda que estava ali na mesa, porque eu tive tempos de mesa maravilhosos. Eu tive tempos de provar da presença de Deus maravilhosos. Eu tive tempo, sim, e eu não me arrependo desse tempo. E eu não permito que as pessoas critiquem esse tempo. Sabe por quê? Porque há um tempo certo para todas as coisas. É óbvio, Fernando, já era para você estar voando, já era para você estar isso, aquilo. Sim, já era, gente. Mas eu não estou, ok? Onde eu estou hoje, talvez Deus esteja muito atrasada e muito aquém naquilo que Deus me chamou para fazer. Porém, eu sei que o amor dele, que é um amor paciente, longânimo, porque, cara, só um amor paciente, longânimo para me aturar. Eu falo, Deus, por isso que não tem como eu fugir. Sabe por que eu sou apaixonada por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo? Porque ninguém poderia me amar assim. Nem eu. Ninguém poderia me amar dessa forma. Então não tem como eu não falar desse amor. Não tem como eu não falar de Deus. E com as pessoas que eu estou hoje, eu falo, cara, eu perdi muito tempo. Não perca esse tempo. Não perca esse tempo se revirando no lixo, sabe? Eu perdi muito tempo da minha vida me revirando no lixo até eu chegar nesse ponto de Fortaleza. Meu sonho, gente, era morar num lugar que tinha praia. E eu pouco aproveitei desse lugar porque foi um lugar de muito confronto. Foi um lugar de muita dor, onde Deus me espremeu. Mas foi um lugar que eu precisava estar, né? E ali naquela beira do caminho que eu quis desistir, eu falei, eu vou desistir, eu vou voltar, eu tô cansada, eu cansei, Deus. Eu coloquei para Deus o que eu era, de fato. Ali eu consegui me enxergar, ali eu consegui ver que eu não era nada daquilo que eu pensava. Ali eu consegui ver que, porque antes eu pensava que eu ia até o fim, que eu estava disposta a dar a minha vida, a ser um mártir por Cristo. Sabe, Pedro? Não é Pedro, é Fernanda. Eu pensava assim, não, eu vou, onde Jesus me mandar eu vou, o que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. E eu sou isso, eu sou aquilo, eu ando com apóstolos, né? Eu sou a última Coca-Cola do deserto. E eu acho que eu tinha uma visão minha em relação a muitas coisas, muito superior e uma visão muito inferior. Vou explicar. Eu precisava me basear em alguma coisa boa, porque eu não achava nada de bom em mim. Então eu me baseava, eu achava que a minha obstinação era uma coisa muito boa. E aí eu tinha que me pegar alguma coisa, sabe? Pra falar assim, não, eu sou boa. Então eu me superestimava na minha obstinação doentia, porque ela era doentia, porque ela não era saudável. E eu me menosprezava, né? Eu achava que tudo era bom de todo mundo, menos o meu. Então eu tentava me validar fazendo coisas, fazendo. Né? Fazendo atividades, fazendo exercícios, fazendo coisas, desenvolvendo projetos. Eu tentava me validar naquilo que eu achava que eu era boa. Que eu tentava ser aceita. Eu tentava, sabe, ser uma pessoa aceita. Falava, não, eu preciso ser aceito. Então eu vou fazer as coisas que as pessoas querem, mesmo muitas vezes não querendo, para que as pessoas me aceitassem. E essa música, ela fala muito isso. Eu me desgastei muito. Eu trabalhei muito nesses anos todos, fazendo coisas para ser aceita. Tentando achar o meu valor, tentando ser aceita e tentando impressionar pessoas. E eu falava assim,
Não, eu tenho que fazer. Porque eu preciso ser boa. Só que quando Deus me coloca diante de mim mesma, eu vejo que eu não sou boa a nada. Eu vejo o quão egoísta eu sou, o quão ciumenta, o quão obstinada, o quão doente eu estava. E o quanto que eu tentava ser aceita por pessoas. E na beira daquele caminho ali, sentada, o dia que eu desisti, e eu chorava e eu falava: Deus, eu cansei. Eu tenho a data, depois vou mostrar pra vocês, ver se eu acho que eu desisti. Deixa eu ver se tá aqui, porque eu tenho diários. Acho que não tá aqui não. Então não tenho a data, mas naquele dia foi a primeira vez que eu fui eu. Foi a primeira vez em 34 anos que eu fui eu de verdade. E ali eu falei com Deus: eu não aguento mais. Me ver, gente, me conhecer de fato quem eu era, foi muito dolorido. Isso é só um pouco do que eu passei ali, é só um pouco de quem eu era. É só uma parte. Mas é tão incrível porque nessa parte, né, de ver quem eu era de fato, foi o momento que eu fiquei nua diante de mim mesma, sem máscara, sem argumentos, sem acessórios, sem maquiagem, sem desculpas. Um momento em que eu pus pra fora todo o pulso, toda a raiva, todo o ressentimento, toda a dor, toda a fraqueza do meu ser, né? Que eu xinguei, que eu briguei com Deus. Eu me lembro que eu chorei muito. E aí eu levantei, enxuguei as lágrimas e continuei correndo no parque. E aí eu corria, e quanto mais eu corria, mais eu queria correr. E mais eu suava, e um calor. E aí eu lembro que quando eu finalizei as minhas voltas, lá no parque, que eu tinha me proposto a ir exercitar, eu parei para alongar. E aí veio aquela brisa suave. E aquela brisa suave veio e a única coisa que Deus sussurrou no meu coração foi: olhe para dentro de você. Como tá aí dentro? E naquela hora, toda aquela dor, ela não tava lá mais. Haviam emoções sim, né? Porque quando você é operado, logo quando você sai da cirurgia, você vai ter um tempo de recuperar. Mas não tinha mais dor. Tava uma leveza dentro de mim. Tava leve. Tava aliviado. E aí eu pude perceber que era como se numa casa Deus estivesse acendendo a luz e mostrando a sujeira que estava ali e limpando, removendo aquela sujeira. Por isso que eu xinguei, por isso que eu esperneei, por isso que eu gritei, por isso que eu chorei, porque era o pus saindo, sabe? Era todo o lixo saindo, era todo o mal, a maldade do meu ser saindo, todas as desculpas se esvaindo. E eu não tenho como, cara, não ser grata a esse Deus. Eu não tenho como exercitar a gratidão, entende? E aí, voltando ao início desse vídeo para finalizar, pelo que você é grato hoje.
Qual que é a sua energia de vida? Por isso que eu falo, a minha vida, eu sou eternamente grata. A eternidade é pouco para agradecer esse amor que me alcançou. Olha essa música. Gente, a minha lista tá aqui tá no aleatório, mas as músicas que estão entrando aqui são músicas da minha história. Eu amo a presença de Deus, eu amo o Senhor, por isso que eu não desprezo nenhum dos dias que eu vivi na glória, no mover, porque eu entendo que Deus ele não retém o vinho, mas Ele está muito interessado em que o odre seja novo, por isso que Ele quer derramar vinho novo. E vinho novo é cura, vinho novo é transformação, é plenitude, é exponencial. Às vezes as minhas lágrimas me encontram e eu tenho medo de não conseguir. Deixa eu cantar um pouquinho, vai. Essa live é minha mesmo, é dele, e é tudo misturado. O medo me tira as forças e eu penso em desistir. Era exatamente como eu estava. Mas às vezes as minhas lágrimas me encontram. Eu tenho medo de não conseguir. Essa música ela faz parte da minha história. Obrigada, viu, Tamires? O medo me tira as forças e eu penso em desistir. Talvez você esteja assim. Mas eu não vou olhar pra trás. Eu não vou desistir do caminho. Eu não vou abrir mão de tudo que você sonhou pra mim. Essa é uma determinação que você tem que ter hoje. Vai valer a pena. Gente, eu não canto, tá? Então, me perdoe. Ter largado todo mundo, ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Vai valer a pena ter deixado tudo. É muito alto. Ter largado todo mundo. Às vezes é isso que você precisa, querido, minha querida. Largar todo mundo. Tudo aquilo que você tem como mundo, todas as pessoas. Às vezes você precisa largar. Para quê? Para que você se encontre, para que você encontre Deus. Eu precisava me encontrar. Eu já encontrei em Deus há muito tempo atrás. E aí muitas pessoas me questionavam: Fernanda, basta apenas um encontro para você ser transformada. É verdade. Basta apenas um encontro para você ser transformada. Mas basta uma vida inteira de encontro com Ele para você ser aquilo que Ele idealizou para você ser. Basta uma vida inteira de encontro com Ele para você viver a plenitude de Cristo. Você precisa de uma vida inteira de renúncia, de renunciar ao velho, de renunciar ao passado, de renunciar às más escolhas. A gente não está 100%, 100% foi Jesus. 100% Ele viveu aqui. E Ele é o padrão da visão, porque eu acredito plenamente que o dia que eu estiver 100%, ou um carro de fogo é enviado para me buscar, ou Ele vai me arrebatar de alguma forma. O dia que eu tiver 100%, cara, eu não estarei aqui. Porque os homens que estiveram 100% nessa terra já não estão aqui mais. Estevão foi apedrejado. Elias foi arrebatado no carro de fogo, né? Moisés, a gente não sabe, até hoje não se achou o corpo dele. Foi arrebatado. Então homens que são 100%, que cumprem aí o seu propósito, já não estão mais aqui. Já não estão mais no nosso meio, né? Miles Monroe morreu, por quê? Porque ele estava cheio, ele se esvaziou, cumpriu o propósito, foi levado. Quantos homens, quantos avivalistas já foram levados, né, pelo Senhor, por quê? Porque já cumpriu o seu propósito, porque já viveram essa plenitude. Basta um encontro realmente, meu querido, minha querida, com Jesus,
para que você entenda quem Ele é, para que você o aceite, mas basta toda uma vida para que você seja transformado em um odre novo. E é sobre isso que eu estou falando. Eu não tenho vergonha de ter vivido 20 anos no Evangelho, 22 anos no Evangelho. Eu não tenho vergonha, isso faz parte da minha história, isso faz parte de quem eu sou. Mas eu decido hoje, na maturidade, na plenitude desse tempo, me levantar como uma mulher curada, como filha amada dele, para manifestar o Pai, para manifestar quem Ele é, para manifestar a cura que Ele fez. Se hoje você está aceitando a Cristo e você tem a oportunidade de ir muito mais rápido que eu, vá, por favor, vá. Não perca o tempo que eu perdi. Mas se você é esse irmão que está dentro da casa ainda do Pai há 20, 30 anos e ainda não se tornou um odre novo, eu estou falando para você que está aí, que já teve várias experiências, vários encontros com Ele, que já passou por vários processos de cura. É para você que eu estou dizendo, ainda há esperança para nós, porque houve para mim. É para você que está aí sentado no banco da igreja há anos, é para você que eu estou dizendo, há esperança para você. Busque esse lugar em Deus. Deus, eu quero passar por esse processo, ainda que doa. Ainda que doa. Ainda que te arranque a alma. Ainda que te arranque. É pra você essa mensagem. Pra você que já foi no encontro, no pré-encontro, no reencontro, no pós-encontro, nos seminários, nas conferências e que nada muda, porque eu também já. Cara, eu já fui em conferência, nada mudou, já fui na escola do clamor. Tudo isso é um processo, eu creio que Deus vai usar tudo isso na minha vida num tempo. Mas o que eu precisava de fato eu tive nos últimos 6 meses, que foi esse embate. E foi um embate decisivo, porque quando eu desisti, quando eu abri mão, eu falei, não aguento mais, não quero mais. Ele veio e ele falou, ok, agora você chegou no ponto que eu precisava. Para você se ver, para você se enxergar como você é e para você levantar e avançar. Você chegou nesse ponto, Fernanda, em que nada mais faz sentido, em que tudo que era removível foi removível. Ótimo. Você chegou no ponto em que nem a sua visão acerca de si mesmo era real. Então eu te trouxe até aqui, Deus falando comigo, para que você se visse como você é de fato, para que você entenda que mesmo sendo todo esse lixo, mesmo sendo todo esse fracasso, mesmo sendo toda essa falha, mesmo tendo toda essa estrutura que você criou, eu ainda sou Deus, eu ainda me importo, eu ainda quero e tenho um molde perfeito para você. E é esse amor que me alcançou. Eu não tenho como falar de outra coisa. Eu não tenho como falar. E essa mensagem ela é tão grande que ela não cabe dentro de um templo. Desculpa os templos. Ela não cabe dentro dos templos. Ela não cabe dentro de uma religião. Porque Deus não é uma religião. Deus não é uma estrutura. Deus não é uma casa. Deus não é uma placa de uma igreja, de uma denominação. Me perdoe se você não entende isso. Eu não tenho nos meus planos, Fernanda, estar dentro de uma congregação. Se um dia eu estiver, entenda. É porque Deus está me direcionando para aquele tempo, para estar lá. Mas eu, Fernanda, hoje não estou dentro de um templo, não estou dentro de uma congregação, não estou numa placa de uma igreja, né? Muitas pessoas me perguntavam, você está desviada? Sim, eu estou desviada. Desviada de gente chata, desviada de gente religiosa, de gente que não entendeu. Não é que eu menospreze as pessoas, mas é que eu precisava desse tempo para me encontrar, para ser curada, para ser transformada por Ele. Um tempo onde não tem plateia, onde não tem palco, onde não tem luzes, onde o que tinha era o sol escaldante, a poeira, a grama, o mar e as ondas, a areia. E aí você pode falar, nossa, que deserto terrível, né? Tinha mar. Mas do que adianta você estar dentro do mar? Quantas vezes eu estava dentro do mar e a água salgada se misturava com as minhas lágrimas salgadas? Quantas vezes eu sentei ali nas pedras olhando as ondas quebrarem e eu falava com Deus, eu preciso de calma. Eu tô aqui porque eu preciso que o Senhor segure na minha mão. Eu não vou dar conta.
E eu via as ondas quebrando e eu falava, Deus, me acalma, aqui dentro tá doendo. E eu choro hoje, não é porque tá doendo, é porque eu me lembro do amor dele, da paciência dele. Não tem como eu fugir desse amor. O amor que me quebrou, o amor que me destroçou por dentro, que me mostrou quem eu era. E ele veio para restaurar tudo no tempo certo. Porque é difícil a gente se ver. Eu sou o meu maior inimigo, mas eu também sou o meu maior aliado, a minha maior aliada. Porque quando eu entendi que eu não poderia fazer nada, absolutamente nada, a não ser me entregar a esse amor e permitir que ele me moldasse, permitir que ele me curasse, permitir que ele começasse de novo e permitir que ele se sujasse não porque Deus não se suja, mas para que ele entrasse na sujeira que eu estava, na lama que eu estava, e me curasse, me libertasse e me desse um novo sentido de vida. Na verdade, o único sentido que ele sempre quis me dar, que é ele. Então vale a pena ser curado, vale a pena ser transformado, porque Deus vem e restaura tudo no tempo certo. Há um tempo certo para todas as coisas. Estou querendo encerrar essa live, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo encerrar porque Deus, ele é incrível. Por isso que eu falo, Deus não existe. E hoje eu não perco mais tempo com pessoas que não acreditam em Deus. Elas falam, eu não acredito, eu falo a verdade. Você está certo, Deus não existe porque ele é. Quem é não existe. Quem é não tem como provar que existe. Porque é tudo em todas as coisas a todo tempo. Deus é. Ele é. Porque ele é, eu sou. Entende? Hoje eu entendo isso. Porque ele é, eu estou aqui. Porque ele é, eu sou. Sou filha. Sou amada. Sou mulher. Eu não tenho vergonha de ser mulher, gente. Eu tinha vergonha de ser mulher. Eu tinha vergonha de ser do sexo feminino. Eu falava, Deus, por que você não me fez homem? Eu questionava a Deus até o fato dele ter me feito mulher. É verdade. Por isso que hoje eu entendo as pessoas que têm dificuldade de se aceitarem. Eu não julgo mais, porque eu já tive dificuldade de me aceitar como mulher. Eu me via como homem, me comportava como homem, me vestia como homem. Mas isso estava intrinsecamente ligado, não à minha essência de mulher, mas ligado a coisas lá do passado que hoje eu entendo, que vou deixar para um outro vídeo para explicar. Então eu entendo você que não consegue hoje se ver como mulher ou se ver como homem, porque eu precisei passar dessa cura, por esse processo de cura. Entenda, eu nunca me declarei lésbica e nunca tive interesse por mulher. E se você é lésbica e tem interesse por mulher, problema seu, é sua escolha. Eu não tô nem aí pra sua escolha. Mas o que eu quero que você entenda é que eu não me declarei lésbica, não tive e nunca tenho e não tenho interesse por mulher. Mas eu tinha comportamentos totalmente masculinos, comportamentos de homem. Por quê? Porque eu não me aceitava como mulher. Por quê? Por causa de situações que aconteceram na minha infância, que me prejudicaram, que fizeram com que a minha identidade fosse distorcida, por causa da falta de validação paterna, da falta do olhar do pai. Entendeu? Então, não era uma questão de gênero, não era uma questão de dúvida. Eu sempre gostei de um homem. Eu não tinha dúvida que eu iria me casar com um homem. Não tenho dúvidas hoje da minha opção sexual. Mas o meu comportamento não era de uma mulher. Então hoje eu tenho que aprender, inclusive, a ser uma mulher feminina, a ser uma mulher delicada. Não é porque a sociedade exige isso, é porque Deus tem isso pra mim. É porque eu quero me dar o prazer de me sentir amada, de me sentir feminina, de ser menininha, né, que eu falo, coisa de menininha. Poxa, eu quero me permitir isso, viver essa experiência, é uma decisão pessoal minha. Não estou impondo aqui nada pra ninguém, tá? Não estou aqui impondo o meu estilo de vida. Só estou trazendo a minha história para que talvez você tenha essa clareza de que às vezes não é
que você tem a opção sexual pelo mesmo sexo. Às vezes é por causa dos seus traumas, às vezes é por causa do que você viveu, às vezes é por causa da falta paterna, da falta de paternidade que você tem esse comportamento masculinizado sendo uma mulher. E aí você fala, ah, não, aí entra a dúvida, né? Não, acho que a minha escolha, não, às vezes a sua escolha sempre foi a escolha certa, ou aquilo que a gente tem como certo. Gente, eu não tenho como fugir aqui, tá? Eu sou cristã, eu creio na ideologia de Gênesis, que Deus fez homem e mulher. Qualquer outra coisa que vem além disso são escolhas pessoais. E em escolhas pessoais eu não interfiro, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, se você é homem, se diz mulher, se você é mulher e se diz homem, isso é a sua escolha pessoal, eu te respeito. Eu estou falando como indivíduo, criado por Deus. É isso que eu estou te dizendo. Como indivíduo criado por Deus. O que você atribuiu e repete de comportamentos por causa de situações traumáticas que você vivenciou e não por causa de quem você é. Na verdade, você sabe de fato como indivíduo quem você é, porque eu não sabia quem eu era. Então eu repeti padrões de comportamento ao longo desses 34 anos até descobrir que eu não era exatamente aquilo que eu me comportava, porque eu estava me comportando por causa de padrões, de repetição, de culturas e de informações externas que fizeram com que eu adquirisse culturas e hábitos e padrões e comportamentos externos de outras pessoas. De outras pessoas do meu seio familiar, do meu seio de convívio ali, da comunidade. Então, quem eu sou de fato? Eu precisei desse embate para descobrir quem eu, Fernanda, sou de fato. Eu não sou o que me disseram. Olha que louco. Eu não sou o que eu fazia de forma habitual. Eu sou a Fernanda. Fernanda Aline, ousada para promover a paz. Esse é o significado do meu nome. Sou ousada. Então tá ligada à minha identidade. Mas quem eu sou? Então eu estou nessa fase do autoconhecimento onde eu descubro quem eu sou. Mas quem eu sou de fato. Quem Deus me fez como indivíduo para ser de fato. Não baseado mais nos comportamentos externos. Não baseado mais nos traumas, né? Mas baseado agora e tão somente na identidade que Deus estabeleceu para mim enquanto indivíduo, enquanto ser. O propósito que Ele tem para minha vida. E você que chegou até aqui, se você assistiu essa parte do vídeo, eu quero te dizer, né, somente essa parte, eu quero te dizer uma coisa. Pare de ser quem você não é. Enquanto você não tiver dentro de você essa resposta, quem eu sou, pare tudo que você está fazendo. Pare tudo que você está tentando ser. Pare tudo isso, porque vai dar ruim, vai dar merda. Pare tudo agora e busque essa resposta dentro de você. Quem eu sou? Quem eu sou atrás das luzes? Quem eu sou atrás do palco? Quem eu sou atrás da plateia? Quem eu sou na minha casa? Quem eu sou no meu quarto? Quem eu sou quando eu deito na minha cama, quando ninguém vê, quando as luzes se apagam? Quem eu sou? Quem eu sou enquanto indivíduo? Quais são os meus pensamentos? Quais são os traumas que eu vivi? Quais são as situações que eu vivencio e que eu ainda me trancafio no lugar onde eu estou? Quais são as informações internas e externas que eu recebi dos meus cuidadores, dos responsáveis? O que eles geraram em mim que não é meu? Gente, eu vejo comportamento hoje que eu falo, cara, isso não é meu, não acredito que eu estou me comportando assim, que eu estou falando assim, que eu estou fazendo esse gesto, que eu estou andando dessa forma. Quais são os formatos que deram para você que não é seu? Porque as pessoas nos dão formatos, as pessoas nos dão rótulos, é gorda, é magra, é branca, é negra, tem cabelo cacheado, tem cabelo liso, tem olho claro, tem olho escuro, é alta, é baixa, é homem, é mulher, é trans, é isso, é aquilo. Cara, quais são os rótulos que te deram? Na verdade, pega todos esses rótulos, coloca eles anotados num papel
E de todos eles, faça esse exercício hoje, de todos eles, o que você de fato é. Porque eu precisei ir para um lugar maravilhoso para entender quem eu era. Mediante os embates, mediante os confrontos, mediante o espremer do pus, para entender o lixo que estava dentro de mim. Para entender a maldade do meu ser, para entender quem de fato eu era, eu, Fernanda. Porque você só pode ser quem você é. Você só consegue romper na vida. Você só consegue vencer na vida. Eu estou falando de vencer. Eu não estou falando de conquistar bens. Eu não estou falando de construir prédios. Eu não estou falando de construir estruturas externas. Sabe por quê? Porque você pode até ser bem sucedido na sua vida financeira. Você pode ser bem sucedido no seu relacionamento. Você pode ter uma estrutura externa maravilhosa. Mas isso vai dar ruim. Essa estrutura vai dar merda, porque quando você estiver no topo, que você não estiver dentro preenchido, vai dar merda, vai dar ruim, você não vai conseguir. Entenda de uma vez por todas, o que você precisa preencher não são espaços externos, porque eles existem e com o tempo eles vão ser saciados, mas o principal espaço que você precisa entender é aqui dentro. E olha, eu precisei me esvaziar de todo o lixo. Para quê? Para abrir espaço para o novo. Às vezes nem espaço para o novo você tem. Eu precisava de espaço interno. Deus precisava remover esse lixo, acender a luz, me mostrar quem eu era. Para quê? Para que eu abrisse mão desse velho. Abrisse mão dessa ruína que havia dentro de mim. Abrisse mão dos ressentimentos, do ódio, da mágoa, da infantilidade, da infantilização de comportamentos. Abrir mão da criança ferida, abrir mão da mágoa, abrir mão do ciúme, abrir mão dos ressentimentos, abrir mão de comportamentos habituais, abrir mão de comportamentos repetitivos, de negatividade, abrir mão do ressentimento, abrir mão da escassez. Escassez de sentimentos, escassez de recurso, escassez de cultura, escassez de pensamentos, abrir mão de hábitos ruins, hábitos negativos, pensamentos negativos, energia negativa, abrir mão de tudo aquilo que estava me impedindo de viver a vida plena que Deus tem. Enquanto você não abrir espaço dentro de você para o novo que Deus tem, Ele não vai derramar o novo. Ele não vai trazer esse novo. Ele não vai trazer essa cura. Entende? Hoje eu estou internamente aberta para que Ele traga o novo, e Ele tem trazido. Olha, a minha palavra é a verdade que liberta. Por quê? Porque ela é praticada, aplicada, vivenciada, experienciada, né? Com experiência na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina, em todo o tempo, em todo momento. Essa palavra, ela é aplicada, e é por isso que ela traz vida, é por isso que ela traz libertação, é por isso que ela traz um renovo. É por isso que quando eu orava ontem, veio que o renovo, o velho sai, a velha maneira de viver, os ataques, o velho comportamento, as palavras antigas que vinham tentando me paralisar, elas não têm mais espaço. Por quê? Porque chega no espaço e está lá, você consegue. Chega no espaço e está lá, você é mais que vitoriosa. Chega no espaço e está lá, olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então os pensamentos vêm, os pensamentos antigos, eles vêm a todo tempo, a toda hora, a todo momento. São guerras, são batalhas espirituais, quer você acredite ou não, existe um mundo espiritual. Quer você seja cristão ou não, você está à mercê desse mundo, você está à mercê dessa realidade. E se você sim se equipa, se esforça, se você tem esse renovo, você consegue vencer. Se você não tem essa mentalidade, se você não tem esse conhecimento, você é fracassado, você é derrotado no campo espiritual. E aí no campo das emoções você é derrotado. E aí no seu físico você é derrotado.
é um fator, gente. É algo impressionante, quer você aceite ou não. O ser humano, ele é composto de corpo, ele é composto de alma e ele é composto de espírito. A alma está ligada à mente. Então, corpo, mente e espírito. Se essas três áreas da sua vida não estiver em constância, não estiver em consonância, não estiver alinhada, equilibrada, você não consegue viver o exponencial, você não consegue viver a plenitude que Deus tem. E aí eu não estou falando apenas de recursos financeiros, eu estou falando da plenitude de vida saudável que Deus tem. Eu vivia doente porque eu não conseguia ter acesso a essa plenitude, porque eu não conseguia me alimentar bem, eu não conseguia dormir bem, eu estava mentalmente cansada, oprimida, sobrecarregada, espiritualmente destroçada, mas estava aí, indo aos cultos, né? Frequentando as reuniões. Então, ir aos cultos, frequentar as reuniões é bom, é legal, mas não é tudo. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser libertos de dentro para fora, ok? Esse vídeo já se estendeu muito, já teve altos e baixos. Eu quero que você assista, né, do início ao fim. Eu quero que você comente. Se você precisa de ajuda, eu hoje faço parte de uma equipe que chama Terapia Método TRI, M3 Método TRI, onde nós entendemos o ser humano como nessas três esferas, né? Corpo, mente e espírito. Nós temos profissionais especializados em todas as três áreas para trabalhar com você, para que você entenda esse processo, para que você não passe por esse processo sozinho, mas para que você vivencie esse processo e seja curado, estabelecido nas suas emoções, estabelecido na sua vida e levante e ande, porque tem um mundo para você conquistar. É assim tem sido feito na minha vida e é isso que eu compartilho com vocês, ok? Quero deixar aqui, né, meu agradecimento primeiro a Deus, a você que assistiu, meu agradecimento ao Criador de todas as coisas, porque esse amor, gente, me constrange. Esse amor não tem preço, não tem absolutamente nada que pague, ok? Um beijo, ótima vida para você hoje.